Olha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou na última semana mudanças nas regras para o uso do Zolpidem. O remédio é usado para o tratamento da insônia. Com a mudança, qualquer medicamento contendo a substância deverá ser prescrito por meio de notificação de receita B, aquela azul. A gente vai entender mais sobre esse assunto conversando ao vivo com a psiquiatra Olívia Pozzolo. Ela está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Wilker. Bom dia, Jornal Brasil Hoje. Então, esse medicamento está disponível no mercado há mais de 30 anos, né, para o tratamento da insônia. Por que esse protagonismo agora? Por que estão se falando tanto a respeito desse assunto nos últimos anos? É isso mesmo, Wilker. O Zolpidem ele foi aprovado nos Estados Unidos em 1992. Já no Brasil, ele foi liberado em 2007. E ele se tornou popular ali rápido por ter uma eficácia. Então, recentemente, o Zolpidem ele ganhou todo esse protagonismo devido às novas normas da Anvisa, que ela implementou um controle mais rigoroso sobre a prescrição, e isso ocorreu porque foi observado aí ao longo desses anos um aumento na conscientização sobre os efeitos colaterais do Zolpidem, tanto o risco de dependência e o risco de abuso dele. Pois é, eu estava pesquisando a respeito desse assunto e eu vi uma reportagem da BBC News e nessa reportagem os médicos apontaram que pacientes chegaram aos consultórios afirmando ter ingerido 40 ou 50 doses num dia. Outros foram internados porque tinham tomado 300 comprimidos em 24 horas. Eu quero entender como que é o acesso a esse remédio aqui no nosso Brasil ou como que era até essa decisão da Anvisa. O acesso ao Zolpidem, atualmente, né, antes dessa decisão da Anvisa, ele era regulado como uma prescrição branca especial, semelhante a que é prescrito antibiótico e antidepressivo. No entanto, devido a esses relatos preocupantes, a Anvisa está propondo essa mudança que implementa um controle mais rigoroso e visa, claro, garantir que o medicamento não seja usado, né, de uma maneira segura e melhor monitorada. Que tipo de efeito colateral esse remédio pode provocar? Wilker, o Zolpidem pode provocar sonolência, tontura, em alguns casos, comportamentos de sonambulismo complexos, que a gente chama, onde há muitas pessoas que não lembram o que fazem ali sobre o efeito da medicação, como caminhar e tem casos até de dirigir e não lembrar. Já em doses mais elevadas, de novo, a dependência, a tolerância. O que é tolerância? Quando essa pessoa toma medicação, só que o medicamento não faz mais efeito e é necessário, às vezes, aumentar a dosagem para dar aquela dose esperada. E, claro, até o risco de overdose. Além disso, é importante frisar que tem alguns relatos de pessoas que utilizam o Zolpidem de uma maneira recreativa, que buscam um efeito eufórico, que também é muito preocupante. Certo, você falando aí sobre os efeitos colaterais, recentemente até virou meme, né? Uma pessoa que morava num apartamento e ela acabou comprando um bezerro num leilão porque estava sob efeito desse medicamento. Então é esse tipo de coisa que acontece. Nesse caso a gente leva na brincadeira, faz piada, mas poderia ter sido algo catastrófico, né? Como dirigir, como a senhora mencionou aí. Imagine só, a pessoa sob efeito dessa medicação. Gente que cozinha, né? Vai para a cozinha ali no outro dia cedo, Claro. que percebe o que aconteceu. A gente vive uma epidemia de Zolpidem? Muito tem se falado a respeito disso. A situação é tão grave assim ou existe um exagero por trás dessa informação? Mesmo que não seja considerado, né, o termo uma epidemia, o uso inadequado e abusivo do Zolpidem tem aumentado e por isso a decisão da Anvisa de restringir aí a prescrição foi motivada justamente por conta dessa preocupação, desses casos crescentes sobre o abuso, sobre a dependência e desses efeitos colaterais relatados. Uhum. Em muitos casos, claro, esse remédio é necessário, né? É prescrito, inclusive, pelo profissional de saúde. Quais são os sinais de que está existindo ali um abuso ou algum problema com relação ao uso desse medicamento? Os sinais podem incluir como tomar a dose maior do que foi prescrita por esse médico, o uso frequente sem uma necessidade, mudar o comportamento. Às vezes essa pessoa começa tentativas ali, inúmeras tentativas de obter essa prescrição a mais. Tanto o paciente, então, quanto familiares devem observar comportamentos anormais também durante o sono, falta de memória das atividades noturnas, e também esse aumento da quantidade dos comprimidos consumidos.
Tem como prevenir ou evitar o uso desse medicamento? Existem outros que sejam menos nocivos? Nós médicos, viu, que temos a responsabilidade de minimizar os riscos associados ao Zolpidem. E a melhor forma, eu sempre digo, é a educação. É essencial informar esse paciente sobre como o Zolpidem funciona. Como você falou, não essa medicação por vezes é necessária, né? Mas é importante informar como funciona, os riscos, né, de dependência que carrega, as instruções corretas de uso, incluindo quando vai começar esse tratamento, quando vai terminar esse tratamento. E também, claro, é crucial entender e tratar a causa da insônia. Eu sempre falo que a insônia é como se fosse um iceberg. O problema do sono, às vezes, é só aquela ponta visível. Então, a gente precisa abordar ali tudo que está submerso, né? Tudo que está perturbando o sono. Até porque senão a pessoa vai precisar usar medicamentos, se não o Zolpidem outro, para o resto da vida, né? Então precisa identificar qual é a causa. O que preocupa de fato é esse uso recreativo, né? Como a senhora mencionou, porque as pessoas, às vezes, por falta de informação ou de responsabilidade, acabam acessando esses medicamentos e fazendo esse uso inadequado. E existem outros medicamentos ou terapias recomendadas para esse tratamento da insônia? Como que tem sido feito as alternativas, né? Como que isso tem sido pensado pela comunidade médica? A gente sabe que o sono é importantíssimo, né, para a nossa qualidade de vida. Claro. Existem, né, então o tratamento normalmente quando essa pessoa está abusando da medicação, a gente vai ter uma desintoxicação supervisionada, se for necessário, pode incluir às vezes a substituição de um outro medicamento. Além disso, Wilker, como você falou, opções não farmacológicas, então uma terapia, uma psicoeducação que vai garantir uma gestão desses sintomas, né, uma promoção de padrões de sono mais saudável. Tá certo, doutora, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Sempre bom esclarecer, né, e evitar a automedicação. Acho que o alerta principal que a gente faz aqui é esse: evite a automedicação. A gente está falando aqui, claro, de um medicamento que é muito delicado, mas a gente pode estender isso a vários outros tipos de medicamento também. Até uma próxima, viu? Até, obrigada. Tchau, tchau.